Muito bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui com mais uma teleaula para vocês e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante conhecido entre os estudantes de matemática, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Resolução da equação do segundo grau, na forma completa, e nós vamos aprender um pouquinho mais. Aliás, você agora que está chegando agora, no nono ano, e você que já sabe, vamos relembrar essa fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Tá bom? Então, vem comigo e vamos estudar a fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva da equação do segundo grau como incógnita é também conhecida como a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque os seus ideais, os ideais gerais envolvendo a fórmula de Bhaskara, ela já era conhecida há muitos anos atrás, lá em 1114 e 1185, muito tempo atrás, pelo nosso amigo Bhaskara, E também já antes de Bhaskara já havia alguns conceitos, entre os povos babilônios e os gregos que já tinham uma certa noção desse tipo de cálculo, esse tipo de equação, mas ela foi difundida com mais expressividade pelos hindus, sobretudo na obra O Lilavati do Bhaskara, que consta dessa data aí de 1114 na nossa era cristã a 1185. Então, vamos lá estudar um pouquinho essa fórmula, porque com ela vai ser possível resolver uma equação de segundo grau como incógnita a partir dos seus coeficientes, ok? Então tá. A fórmula de Bhaskara ela é representada quando a equação ela contém os coeficientes, para a equação que contenha os coeficientes A, B e C, certo? Então ela tem que ser completa, ou seja, ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Então ela tem que ser completa. Professor, e se ela for incompleta, eu posso usar Bhaskara também? Pode, mas não precisa, Bhaskara é utilizado sobretudo para equações completas. Então a raiz de uma equação do segundo grau pela fórmula resolutiva de Bhaskara vai ser x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de um número chamado delta. Esse delta é uma letra grega, que ele vai valer aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, calcular delta é resolver essa expressão aqui, certo? Então, voltando aqui, b ao quadrado menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, certo? Então, nessa fórmula aqui nós precisamos primeiro resolver a raiz quadrada de delta, certo? Ou seja, essa raiz precisa existir. Se o valor de delta for um número negativo, ou seja, menor que zero, delta não será um número real, porque a raiz quadrada de um número negativo não é um número real, tá? E a equação, portanto, ela não vai ter uma solução no conjunto real. Aí, essa outra consideração aqui, se delta for igual a zero, a equação vai ter somente uma solução, ou duas soluções iguais, Aqui nós vamos chamar x1 igual a x2.
ou x' igual a x duas linhas, tanto faz, tá? Depois eu te falo o que significa x1 e x2. Se o delta for maior que zero ou igual a zero, vai ter as raízes iguais. Se delta for maior que zero, a equação vai ter então duas soluções diferentes. E se delta for menor que zero, a solução não existe em R. Ok? Vejamos aqui, ó. Exemplo 1. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é calcular o delta, tá? Lembrando que sempre o delta vai ser b² menos 4 vezes a vezes c, certo? Deixa eu ver se ficou sequinho aqui. b² menos 4ac, ou 4 vezes a vezes c, tá? Para facilitar, você destaca aí quem é A, quem é B e quem é C na equação, tá? Aqui nós temos que A igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 8, certo? A partir daqui nós vamos calcular o valor de delta, que vai ser b² menos 4, esse 4 aqui é da fórmula, tá? Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, quem é C? Menos 8. Vou botar aqui entre parênteses. Então, isso aqui vai me dar um delta igual 2² é 4, né? Menos daqui com menos daqui dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Portanto, nós vamos ter aqui, ó, que delta é igual a 36. Tá? Ou seja, 4 mais 32 igual a 36. Pronto. Achando aqui o valor de delta, nós vamos agora utilizar a fórmula resolutiva, né? A fórmula resolutiva, que vai ser essa daqui, ó. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Ok? Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Então vamos lá. X vai ser igual a menos b. Qual é o valor de b? B é 2, tá vendo? Então aqui eu vou ter menos 2 mais ou menos a raiz de delta. Mas quem é delta? 36. Então a raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes a. Quem é a? A é 1. Certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, que vai ser menos 2 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 36? Nós já estudamos raiz quadrada, certo? A raiz quadrada de 36 é 6. E 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Daqui vai sair nosso x1 e o nosso x2. X1 vai ser a soma e x2 vai ser a diferença. Deixa eu fazer outra cor aqui para me destacar para vocês. Vamos fazer vermelhinho claro. X1 é a soma, então vai ser menos 2 mais 6 dividido por 2. Menos 2 mais 6 dá 4, certo? Ou seja, menos 2 ou 6 menos 2 é 4, sinal do maior. Então, menos 2 mais 6 é 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. O x2 vai ser a diferença. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 menos 6 dividido por 2.
Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Dividido por 2 vai dar menos 4. Ok? Então você tem que analisar o que é isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar ali de novo. Isso quer dizer que vai ser menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Isso aqui é o x2. E aí nós temos a solução da equação. Lembra? x1 é 2 e x2 é menos 4. Aí você pode botar assim, 2 e menos 4 ou menos 4 e 2. Para ficar na ordem, eu vou colocar menos 4 e 2. Aí nós temos a solução dessa equação. Observe aqui que delta, nesse caso aqui, ó, delta igual a 36 é maior que 0, tá? Sendo delta maior que 0, nós encontramos aí duas raízes reais diferentes, ok? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 0. Vamos destacar aqui os coeficientes. A é 1, B, vamos apagar aqui, B menos 14, tá vendo lá? E C é 49, certo? Vamos calcular o delta. Delta é B quadrado. Quem é B, professor? Menos 14 menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 49. 14 ao quadrado vai dar 196 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 49 também dá 196. Portanto, o nosso delta aqui é igual a 0. É 196 menos 196 é igual a 0. Certo? Bom, achando o delta, nós vamos agora correr atrás do x. Lembrando que nosso x é sempre menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta. É zero não, é delta. Raiz quadrada do delta. Isso tudo dividido por 2 vezes A. Por 2A, certo? Vamos trazê-la aqui assim. Então vamos lá. X é igual a menos B. Quem é B? Menos 14. Então tem o menos do B e o menos do 14. Tá? Mais ou menos raiz de delta. Delta foi quanto? 0. Dividido por 2A. Ok? Então vamos arrumar isso aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 14 mais ou menos raiz de 0, que é 0, dividido por 2A. Quem é A? A é 1. 2 vezes 1. Ok, gente? Então, veja aqui. No x1 vai ser a soma. Vou botar aqui o x1. 14 mais 0 dividido por 2. 14 mais 0, 14. 14 dividido por 2 dá 7, ok? E o x2
o x duas linhas, vai ser 14 menos 0 dividido por 2. 14 menos 0 também é 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. Ok? Então nós temos aqui, ó, duas raízes iguais. Por que, professor? Porque nosso delta aqui é igual a 0, certo? Portanto, a solução dessa equação é 7. Não se esqueça que sempre a gente precisa colocar a solução da equação, tá? Relembrando, delta maior que 0, duas raízes. Delta igual a 0, uma raiz ou duas raízes iguais. Vamos ver agora o terceiro exemplo, que é delta menor que 0. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho A igual a 1, eu tenho B igual a menos 5 e eu tenho C igual a 8. Vamos calcular o delta. Delta é B quadrado menos 4AC. Então delta é igual. Quem é B? Menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A, que vale 1, e C, que vale 8. Então delta é igual a 25 menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8, 32. Certo? E portanto o nosso delta vale menos 7. Por que, professor? 25 menos 32 dá 7, tá? Então isso aqui é menor que 0. Ó, delta é menor que 0. E quando delta é menor que 0, delta menor que 0, nós não temos uma raiz, uma solução entre os números reais, tá? Aí a sua conta vai ficar assim: x é igual a menos b menos 5 mais ou menos raiz menos 7 sobre 2 vezes 1. Então, como delta é menor que 0, tá? Então delta é igual a menos 7. Aí você escreve aqui, ó, que não existe raiz real. Ou seja, essa raiz não existe em R. Tá? Esse símbolo aqui quer dizer não existe, tá bom, gente? Não existe em R. Então a solução aqui é não existe. Vazia, né? Então, a solução aqui é vazia. Ok? Então, vamos lá. Vamos à obra agora com vocês. Todo o conhecimento está aqui. E agora vocês devem realizar aí o exercício de vocês, tá bom? Qualquer coisa, nos chama no PV ou lá no nosso grupo de estudos para a gente tirar as dúvidas. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.